Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e eu queria passar para vocês agora rapidinho uma brincadeira que eu fiz bem interessante. Eu peguei 6 ferramentas de inteligência artificial e coloquei cada uma delas para tentar resolver a prova de sentença civil do TRF da Quinta Região, a prova de 2018, 14º concurso. Eu fiz o concurso na Quinta Região, fui aprovado, mas o meu foi o 8º, há muito tempo atrás. Mas enfim, nós estamos com treinamento aberto para o TRF da Quinta Região e eu quis saber, será que as ferramentas de inteligência artificial, elas já são suficientes para resolver uma sentença de concurso de maneira confiável? Testei 6: ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Minuta IA, Notebook LM e Perplexity. Então foram essas as 6 ferramentas que eu testei. Algumas delas eu tenho pagas, outras eu uso gratuita. Mas o que estava em jogo nessa prova? É uma prova relativamente fácil, porque eram só 2 partes, não tinha denunciação da lide, reconvenção, aquele monte de complicação. Eram só 2 pedidos, pedido de equiparação com a AGU. Na verdade, o autor ele era um assessor jurídico do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte, se eu não estou enganado. E então, diante do entendimento do STF de que os conselhos de fiscalização profissional são autarquias, ou seja, estão sujeitas aí a um sistema de regime de direito público, ele entendia que ele tinha direito à equiparação com os advogados da União. E também pediu uma isenção de imposto de renda por conta de problemas de saúde. Nessa sentença bem simples, volto a dizer, bem simples, nós tínhamos preliminar de legitimidade ativa, a passiva, aliás. O Conselho Regional de Farmácia falava que ele não era a parte passiva correta para esse pedido relativo ao imposto de renda. Nós tínhamos também uma preliminar de litispendência, porque um sindicato tinha entrado com o mesmo pedido, então você tinha uma ação coletiva. E nós tínhamos a questão da prescrição. O Conselho Regional de Farmácia falou: olha, tem a prescrição tanto do fundo de direito quanto das parcelas a mais de 5 anos do ajuizamento. E aí nós tivemos uma questão do julgamento antecipado do mérito, não houve produção de prova depois das manifestações principais das partes. Tínhamos então um pedido principal, que era de equiparação com a AGU. Por que não tinha o outro pedido principal? Porque a preliminar era para ser acolhida. Dispositivo, ônus da sucumbência e fechamento da sentença. Uma sentença interessante, um pouco fora do padrão, porque era para julgar improcedente todos os pedidos, algo que não é comum em concurso, mas algo que facilita para a inteligência artificial. Por quê? É uma sentença básica. Conhecendo o entendimento sobre legitimidade do imposto de renda e essa questão da equiparação com a AGU, estava resolvido, bem como a questão lá da litispendência, né? E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos, em sexto lugar, uma IA que ela, sinceramente, me decepcionou. Apesar que eu não uso muito, mas é uma versão paga, Pro. Não vou dizer que é uma ferramenta de IA ruim, mas foi muito ruim na resolução da sentença. Por quê? Ela fez uma sentença absolutamente confusa. Ela julgou o mérito antes das preliminares, confundiu o preliminar com mérito, citou jurisprudência do TST, fez julgamento extra petita e também fez um dispositivo que estava em dissonância com a fundamentação. Ou seja, uma confusão generalizada. Nota 0,7. E qual ferramenta de IA que é essa? É a Perplexity. Quem tem a assinatura da Vivo, um plano da Vivo, tem 1 ano de uso gratuito da Perplexity. Eu até recomendo aproveitar. É uma inteligência artificial boa, ela só não serviu para o que a gente estava tentando fazer aqui. E em quinto lugar, nós tivemos uma ferramenta de inteligência artificial, que é uma que eu gosto muito. Ela fez até uma sentença razoável, mas apesar de não ter alucinado, ela falhou na preliminar de legitimidade, porque ela acabou rejeitando, na verdade, tinha que acolher essa preliminar de legitimidade ativa, a passiva, aliás. Por quê? Porque o Conselho Regional de Farmácia, ele não é parte, não tem atribuição de sujeito ativo do imposto de renda da pessoa física. Então, a isenção você não discute com ele, mas com a União Federal.
Fez uma fundamentação muito superficial e falha nos ônus da sucumbência. Apesar de tudo, é uma inteligência artificial que eu gosto muito, não sei se muita gente já ouviu falar, que é o Claude. Eu brinco carinhosamente que é o Claudio, né? Aqui é o Claudio. O Claudio tem um texto maravilhoso. Acho os textos os mais bonitos produzidos pela inteligência artificial, para mim, são do Claudio. Mas a nota foi 5,40, porque realmente falha na preliminar de legitimidade passiva e também uma fundamentação muito superficial. Em quarto lugar, aí já foi uma decepção maior, porque eu usei a versão paga na versão mais potente em tese para trabalhar com textos. E apesar disso, e apesar de ter solucionado o caso corretamente, deixa eu aqui fazer um parênteses, porque o caso foi resolvido corretamente. E, se eu não me engano, não teve nem alucinação. Mas foi uma sentença muito curta, com a fundamentação muito pobre. Tanto que, mesmo tendo acertado a solução, a nota foi só 6, porque uma prova de sentença de concurso, que foi o que eu pedi para a ferramenta de IA fazer, o examinador olha muito a fundamentação, não basta você resolver o caso como era esperado, mas precisa fundamentar de forma completa, de forma correta. E isso foi uma falha tremenda. E quem que é a ferramenta? Sim, o ChatGPT. Na versão 4.5, eu acho que eu usei, que no momento em que o teste foi feito, era a melhor para texto. Então, assim, foi bom? Foi, porque fez uma sentença correta, mas a fundamentação deixou a desejar, assim, demais. Em terceiro lugar, é uma ferramenta de IA que eu adoro, porque ela é muito boa para você trabalhar com textos muito grandes. Joga um livro lá e pede para resumir capítulo por capítulo, vai fazer isso sem alucinar. E aqui fez uma sentença boa, tá? Mas poderia ter ficado com nota pior. Por que poderia ter ficado com nota pior? Porque teve uma falha de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e depois acolheu o pedido de isenção de imposto de renda de pessoa física, mesmo se não fosse o caso de legitimidade passiva, o correto seria ter rejeitado esse pedido, porque a isenção de imposto de renda é só para os proventos de aposentadoria, se eu não estou enganado. E aqui era salário, remuneração. Eu não penalizei isso. Se eu tivesse penalizado, essa ferramenta de IA teria tomado assim, tirado uma nota bem fraca, tá? Bem mais fraca. Mas fora isso, e muita banca não penalizaria isso, fora isso, fez uma boa sentença. Essa ferramenta é o Notebook LM, ou Notebook LM da Google, que para, como eu disse, você trabalhar com textos grandes, para tirar, extrair resumo desses textos grandes, é maravilhoso. Para comparar um texto com outro, ver diferença, é perfeito. Até me surpreendeu, porque o objetivo do Notebook LM não é fazer essa construção de uma sentença como eu fiz. Mas está valendo. Agora, em segundo lugar, é uma ferramenta de IA que ela é nacional, é voltada para a área jurídica e ela fez uma boa sentença, não alucinou, teve uma fundamentação bem completa, eu gostei da fundamentação. Só que assim, para uma ferramenta que é dedicada para a área jurídica, para a produção de peça jurídica, teve duas falhas que eu não achei legais, não. Que foi, primeiro, analisar os pedidos de tutela antes do mérito. Isso não se faz, até porque se você julgar improcedente o pedido, em regra, a tutela cai, você não precisa nem examinar o pedido de tutela. E também reconheceu a ilegitimidade passiva do Conselho Regional de Farmácia e ainda assim analisou a questão do imposto de renda no mérito, que é uma falha. Se você reconheceu a ilegitimidade, só tinha um réu, a ilegitimidade é para um pedido específico e você é, retirou essa legitimidade, você excluiu esse pedido, não tem por que analisar no mérito de novo. Mas, no final das contas, achei uma boa sentença, apesar desses dois erros estruturais. Essa ferramenta de IA é a Minuta IA, que eu gosto bastante também. E por fim, aqui é interessante, porque assim, nenhum teste é isento de polêmica, né? A ferramenta que ficou em primeiro lugar, ela fez uma excelente sentença, no meu ponto de vista.
examinou o caso como deveria, colocou até a questão do julgamento antecipado do mérito, fez uma parte final relativamente boa, apesar de ter falhado um pouquinho nos ônus da sucumbência, enfim, tirou a nota maior. Só que tem um problema. Alucinou completamente em questão de jurisprudência. Não citou fundamentos jurisprudenciais errados, não citou entendimentos jurisprudenciais errados, mas citou o número de acórdão que não existia, citou o número de julgado falso, e isso é um problema muito grave. Mas ficou em primeiro lugar, essa ferramenta é o Google Gemini, o Google Gemini, né, em português, que se saiu muito bem. E aí, quais foram as minhas conclusões? Primeiro, a inteligência artificial chegou, não tem como a gente ignorar essas ferramentas, deixar isso de lado. Mas para o estudo para concurso, especialmente para o estudo para as provas de sentença, ainda não são ferramentas confiáveis. Você pode usar como apoio, mas fala assim: eu vou resolver uma sentença, aqui a sentença do concurso tal, e o resultado que der eu vou confiar é aquilo ali mesmo. Não, não faça isso. Perceba, a nota maior que nós tivemos nesse teste foi 7,3, isso porque era uma sentença fácil de concurso. Você pega uma sentença complexa do TJ de Santa Catarina, uma sentença complexa aí, do TRF da quarta região, mesmo da quinta região já teve, enfim, uma sentença mais difícil, isso aqui ia ficar muito pior. Então, assim, não dá ainda para usar essas ferramentas já como uma fonte confiável para o estudo de sentença. E no final das contas, o que as bancas examinadoras querem saber de você é se você sabe fazer uma sentença, se você tem conhecimento jurídico. E para isso, o que você precisa fazer é sentar e estudar. Ah, professor, mas quando eu virar juiz vai ter uma ferramenta de IA para me ajudar a fazer sentença? Vai. Assim como quando você entra na faculdade de engenharia, às vezes você pode usar calculadoras, Excel e um monte de coisa, mas o vestibular te exige fazer conta de 1 mais 1, de 2 mais 2, ou seja, os conhecimentos básicos de matemática você precisa saber, mesmo que calculadora já exista há 50, 60 anos. Ainda assim, na hora da prova, você tem que saber o conhecimento raiz. E numa prova de sentença civil é a mesma coisa. Então é só estudando, só colocando a cara no livro, na jurisprudência, resolvendo sentença, é que você vai conseguir. E a ferramenta de IA? Bom para ajudar, de vez em quando. Faz a sua sentença, pede para ela fazer também, compara, estuda, mas não confia só nessas ferramentas, ok? Então, um abraço do professor Alexandre Henry. Espero que você tenha gostado dessa nossa brincadeira e as nossas matrículas para o treinamento do TRF da quinta região estão abertas. Aliás, você que ficou até o final, tem um modelo de sentença dessa prova da quinta região. Um abraço e até a próxima.